Fala, meus amigos, família tricolor, meu amigo São Paulino e minha amiga São Paulina, torcedores de outros clubes, bem-vindos. Mais um vídeo, tô gravando um pouquinho mais cedo, você pode ver, tá um solzão aqui atrás ainda. Tô gravando bem mais cedo, eu tô gravando de tarde, mas você vai ver esse vídeo às 8 da noite. Então todas as informações... Bom, a gente vai passando as informações, amanhã tem vídeo também de pré-jogo. Deixa eu dar as duas informações rápidas já sobre o clássico de domingo. Primeira, o Palmeiras divulgou 11 horas da manhã de hoje uma parcial de venda de ingressos para o jogo. Até às 11 horas da manhã desta sexta-feira, haviam sido vendidos 15.700 ingressos. Então, vai estar casa cheia, né? Lembrando que a Arena Barueri tem capacidade para um pouco menos de 32 mil pessoas. Mais ou menos, para ser preciso, 31.452 pessoas. E lembrando que a torcida única, né? Você viu que depois do jogo lá, Corinthians e Portuguesa e Corinthians, na verdade, que teve a torcida mista, e muita gente começou a comentar de novo, né? Ah, pô, São Paulo, que vergonha, não tem torcida mista. Que é muito legal. Eu não sei se você, que está me assistindo, tem idade suficiente para ter assistido jogos clássicos com torcida mista. Eu vou falar para vocês, era muito legal, era muito legal. Eu lembro que quando eu era moleque, desde moleque que eu frequento o Morumbi, a gente vinha pro estádio e ficava dividido, metade de um lado torcida de um time e metade do outro. E aí era um negócio muito legal, porque dividia geralmente meio a meio. E aí, dependendo da torcida que chegasse em maior número, a polícia militar ia liberando os setores da arquibancada, que a gente chamava de gomos, ali em cima da arquibancada, eram 12. E aí e era uma festa, né? Porque isso ia tirando espaço da torcida rival. Puta, era muito legal. E aí estão discutindo aí. Eu acho, sinceramente, um absurdo você ter... Para mim, a falência do Estado. Quando você faz, a gente não consegue garantir a segurança de você, então a gente... É a mesma coisa que para evitar, por exemplo, para evitar assalto a banco, você fecha os bancos. Para mim é a mesma coisa. Ah, vai explodir caixa eletrônico, vamos tirar os caixas eletrônicos dos postos de combustível. É a mesma coisa. Então eu gostaria muito que tivesse. Mas o que acontece? Barolo, mas tem muita gente ignorante, não sei o quê. Pune, cadeia. Fez M no jogo de futebol, pune, vai preso, nunca mais pisa no estádio, fica 10 anos na cadeia, vamos ver se acontece de novo. Não acontece. É que o problema do Brasil, eu acho que não é falta de segurança, falta de policiamento, polícia mal preparada, ao contrário, eu acho que a polícia que trabalha no estádio tem muito policial muito bom que trabalha, e as forças do estádio são capazes de fazer. O problema é punição. O cara é preso, briga no estádio. É preso hoje, amanhã ele tá solto. O jogo é domingo, ele briga. Na segunda-feira ele tá solto e na quarta ele vai no jogo de novo. Então não adianta nada, não vai. Mas eu gostaria muito que voltasse o futebol com duas torcidas. Ia ser muito legal. Imagina um clássico agora, como Palmeiras e São Paulo. Na Arena Barueri, tudo bem, não tem problema. Dividido, pô, ia ser bacana pra caramba. Deixa eu dar um recado rápido pra vocês antes da gente continuar. A hashtag, você sabe que tem os cursos que a gente gosta de oferecer para você. Vai ter o intensivão de Python, né? O Python é aquela ferramenta de programação, né? Que é uma das linguagens de programação mais conhecidas, mais famosas, mais usadas e valorizadas pelas empresas. Para você que está começando a sua carreira. Outro dia eu encontrei um cara no elevador. Eu não lembro onde eu estava. Acho que eu tava em São Paulo. O cara falou, pô, Barolo, obrigado pelos cursos da hashtag. Eu sempre faço lá, é de graça, é bom pra caramba. Então, a hashtag tá oferecendo mais um curso pra você. Você sabe como funciona, né? Primeiro link da descrição, você clica, você vai cair nessa página que você tá assistindo. Tá vendo? Garantir minha vaga gratuita. É só clicar aqui, você vai garantir sua vaga. Você não precisa saber nada de Python. As aulas acontecem entre os dias 2 e 5 agora de março, no comecinho do mês. Então você já começa o mês estudando. 100% gratuito, gente. 100% de graça. Então garanta a sua vaga. Eu fico muito contente quando eu ofereço esses cursos de graça, velho. Eu fico muito contente, porque tem gente que reclama das propagandas que a gente faz. Mas tem muita propaganda. O cara não paga nada para assistir no YouTube, nada, né? Não gasta um centavo. E ele não entende que isso aqui é a sobrevivência do canal, velho. Isso aqui é a sobrevivência do canal. Porque se eu for depender da monetização do YouTube, eu não estaria fazendo isso aqui, com certeza. Então são essas empresas parceiras, como a hashtag, por exemplo, a GoCase e tanto a KTO, essas empresas que garantem o conteúdo diário aqui. Então, eu gostaria muito que a grande maioria das pessoas entende, né? Busca os produtos que a gente oferece aqui, a hashtag, o GoCase, KTO,
Porque sabe que essas empresas que ajudam, que fazem o conteúdo acontecer. Se não fossem essas empresas, a gente não estaria aqui. Pode ter certeza que a gente não estaria aqui. Você não estaria assistindo esse conteúdo se não fosse o apoio dessas empresas, então, como a hashtag. Então tá lá no primeiro link da descrição, tá? Você confere e faz esse curso, mais um curso de graça da hashtag. Olha só, meus amigos, ontem fizemos a nossa live. Pô, tô curtindo demais fazer live, velho. Então é muito legal se trocar ideia com o pessoal, é muito legal. E ontem aconteceu um negócio que eu queria comentar com vocês, porque eu sempre gosto de falar de coisa boa, né, em relação a coisa da internet, né? Porque a gente sabe que muito ódio na internet, eu tenho particularmente muitos haters, né? Tem gente que a minha opinião me incomoda absurdamente. Eu queria entender. O fato de eu achar que o Rafael é um goleiro nota 6, eu queria entender por que desperta tanto ódio em alguns doentes. Tem ex-jogador agora falando, querendo me dar alfinetada. Eu não sei nem quem é o jogador, mas me falaram que dando alfinetadinha. Aliás, eu queria só entender uma coisa, antes de eu falar o que eu queria falar que aconteceu de bom ontem na live. Esses ex-jogadores, essa turma aí que fica indignada com o que eu falo, com a nota que eu dou pro Rafael, por exemplo. O São Paulo, semana passada, os caras queriam dar um golpe lá, vocês lembram? O tal do Outen lá, queria arrumar um negócio pra derrubar o Maciz, o presidente. Esses caras falam alguma coisa disso? Esses caras... Porque isso é brigar pelo São Paulo, né? Na minha concepção é brigar pelo São Paulo. Ou eles estão só preocupados com a nota que eu dou pro Rafael? Esses caras falaram, ex-jogador, e tanta gente aí que mete o pau em mim, eles falaram do Casares, eles durante toda a gestão, não só agora, porque agora é fácil, mas eles falaram, eles cobravam ou não? Porque vai perder regalia, o convitinho pro camarote. Eu queria entender. O São Paulo teve um golpe, uma tentativa de golpe na semana passada, que se não fosse a mobilização da torcida, provavelmente teria acontecido, e os caras estão preocupados com a nota que eu dou pro Rafael. Ah, cara, pra mim isso aí é no mínimo muito estranho. Muito estranho, tá? Pra mim, esse tipo de comportamento, quando você tira o foco do que realmente importa pra atacar torcedor, pra ensinar como o torcedor tem que torcer, pra ensinar que nota o torcedor tem que dar pra determinado jogador, pra mim isso é cortina de fumaça. Pra mim, vamos meter o pau ali, porque aí a gente não fica falando do que realmente importa, né? A gente consegue manter nossos privilégios. Pra cima de mim. Vamos se preocupar mais com o São Paulo e menos comigo, tá? Vamos se preocupar menos comigo. Eu sou só um torcedor. Eu tenho um canal no YouTube e tem algumas pessoas que me acompanham. Só isso. Se preocupem com o São Paulo. Vão defender o São Paulo. E deixa que a nota que eu dou pro Rafael, pro Caleri, pro Lucas, é um problema meu. Não é a nota que eu dou. Não se preocupem com isso. Não precisa ficar enfesadinho. Se preocupem com o São Paulo. Se vocês têm voz aí, se preocupem em defender o clube, a instituição. Não em se preocupando com outras coisas. E aí, o que eu queria falar pra vocês outro que aconteceu muito legal, dois amigos, a gente fica trocando ideia na live. Aí dois caras falaram assim, pô, Barolo, como é bom te ver bem. Porque eu passei, né, você sabe, na semana passada quase morri de pedra no rim, que não é um problema também, né, como o câncer que a Érica enfrentou. Não é, mas é um negócio horrível, terrível. Eu que sou bunda mole pra dor. E aí eu vi o cara comentar e fiquei pensando depois, até comentei com a Érica, eu falei, cara, o cara não me conhece, ele não me conhece, ele me vê aqui. E o cara, ele fica feliz porque eu tô bem, porque eu não tô sofrendo, porque eu gravei uns vídeos quase morrendo de dor, os cambal. O cara só falou isso, pô, Barolo, legal que você tá bem. Porra, não é legal demais isso, cara? Porra, eu fico pensando, é pra esse tipo de pessoa que eu trabalho, velho. É pra esse tipo de pessoa que eu gravei o vídeo todo estrupiado. Porque essas pessoas que gostam da gente, que não estão preocupados com a nota que eu dou pro Rafael, né, que não estão preocupados com os privilégios que querem manter, torcem pro São Paulo e gostam do que a gente faz aqui. E aí fizemos o QG Tricolor também, aliás, o link também tá na descrição do QG, caso você não seja inscrito, você está marcando bobeira. O São Paulo tá tentando um acordo com o Guarani, pode ser o Santos para jogar na Vila e pode ser o Canindé para disputar os jogos que precisar disputar, por causa do show do AC/DC, não vai conseguir trocar o gramado. E eu gostaria muito de ver o São Paulo jogar no Canindé. Eu vi uma vez o São Paulo jogar no Canindé. Olha como a minha memória é seletiva para algumas coisas eu lembro. Isso foi na década de 90. Eu estava na faculdade já em Bauru. Eu vim só para assistir esse jogo, assisti com o André Ramos, um grande amigo meu. 1-0 pro São Paulo, gol do Edivaldo, ponto esquerda. Eu lembro. Um estádio, eu gosto pra caramba do Canindé. Lembra que eu falei pra você já que eu acompanhei a Barcelusa, né? Quando a Portuguesa teve aquele time espetacular. Eu ia a todos os jogos, eu morava pertinho do estádio, ia a todos os jogos. Fácil de chegar, metrô perto, lugar... Por que o São Paulo não faz jogo lá? Vai lotar. Mas eu gostaria muito de ver o Canindé. Pelo que eu ouvi hoje de informação, o Canindé é o que tá mais perto de fechar. Eu gostaria muito que fechasse.
Eu vou informando vocês, tá? Ó, aquela empresa lá, F-Go, lá protocolou uma ação contra o São Paulo, alegando quebra de contrato unilateral, lembra? Que no começo do mês, agora desse mês, a diretoria do São Paulo alegou que a empresa tinha feito saques indevidos no sistema, e aí que registra os pagamentos nas maquininhas utilizadas na sede social. Lembra que envolveu aquele outro nefasto lá? E aí tá essa briga judicial. Eu acho que a medida foi certíssima. Tem suspeita? Cancela o contrato, acabou. Aliás, isso deveria ter sido... sempre fui a favor de, depois que o nefasto saiu, o presidente saiu, investigar levantar todos os contratos. Tudo que foi feito na gestão dele tem que ser verificado. Eu vou mantendo vocês informados, tá? Outra coisa que eu queria manter você informado é que o seu Alisson já tá louquinho pra voltar. Inventaram uma virose pra ele aí. Ele tava com virose, né? Que depois daquela patifaria que ele fez... E agora, quando o São Paulo se reapresentou, depois do jogo contra o Curitiba, ele já estava lá treinando. Eu não estranhei que daqui a pouco ele está relacionado aí, jogando de novo. E um monte de puxa-saco dele, né, tentando passar pano. Não, porque ele fez isso, o empresário fez... Ai, meu Deus do céu. Pra mim, eu falei pra vocês, qual era a decisão que eu tomaria se eu fosse presidente do São Paulo? Chama o empresário dele e fala assim, pega esses seus amigos aí, que puxam o seu saco, e manda arrumar time pra você. Ou se não, traz proposta, negocia, troca, vai, se virem aí. Pega a sua patotinha e se virem aí. Me tragam proposta, porque aqui você não joga mais. Aqui depois você fala no Corinthians, você não joga mais aqui. Mas eu não duvido nada que daqui a pouco ele vai estar aí de novo, vai estar jogando de novo, porque no São Paulo pode tudo, né? No São Paulo, infelizmente, isso ainda não mudou. Olha só que número impressionante. Quando que a gente imaginar que isso fosse acontecer? Você sabia que entre os 4 grandes de São Paulo, o clube que tem menos jogador machucado nesse começo de temporada é o São Paulo? Quando que a gente ia imaginar falar isso? Porque, lembra, né? Nos últimos 10 anos, o São Paulo foi o clube da Série A com mais jogador lesionado. Nos últimos 10 anos. E nesse começo de ano, os problemas estão todos sendo resolvidos. Olha só, para você ter uma ideia, olha as lesões que a gente teve esse ano. O Danielzinho e o Luciano tiveram sobrecarga muscular. Os dois treinaram... fizeram treinamentos diferentes, foram poupados de um jogo e estão à disposição. O Danielzinho, muito provavelmente, que nem foi relacionado contra o Curitiba, vai estar à disposição para o Clássico. O Coronel teve cálculo renal, Coronel, eu sei bem o que você passou, né, que não tem o que fazer. O Bobadilha, vocês lembram? Ele tomou uma pancada na coxa, também fez um treinamento separado, ou seja, os profissionais pegaram, separaram, voltou no outro, foi poupado num jogo, voltou no outro, se recuperou. A gente teve o Luan, que teve uma lesão muscular também, já tá pronto, jogou contra o Curitiba. O André Silva, que ainda é do ano passado, já tá treinando, já deve ser relacionado já a qualquer momento. O único que ainda não tem previsão de volta, que rompeu o ligamento no ano passado, é o Rian Francisco. Quando que a gente ia imaginar isso? É um trabalho que está sendo, pelo menos, como é que eu analiso? O que eu julgo? Resultado. Eu não sei se é o fulano, se é o Chiquinho, se é o Armando, se é o Gustavo, eu não sei quem está no departamento médico. A gente até fez um vídeo falando as trocas, né? Falando os nomes. Eu quero ver resultado. Não adianta nada você falar que tem o Açougue Plus, o não sei o que lá Plus, que põe uma plaquinha lá escrito Plus, uma bicicleta ergométrica mais cara, se os profissionais não resolvem o problema. O São Paulo é o clube com mais jogador lesionado. Então, como a gente está vendo resultados, eu imagino que os profissionais lá dentro, esses que chegaram, estejam trabalhando com maior competência. Dos 4 grandes é o que tem menos jogador lesionado. Então... E aí, outra boa notícia também, porque assim, eu quero discutir o assunto com vocês também, quero que vocês opinem. Olha só, o Massis, eu nunca sei o nome dele direito. O projeto dele é contenção de gastos, que parece meio óbvio, mas a cabeça do Casares não era óbvio, né? Porque ele gastava no cartão corporativo com cabeleireiro. Então não era na cabeça dele, não era óbvio cortar gasto como você está devendo. Ele cortou alguns próprios benefícios, o Massis, ele cortou alguns próprios benefícios. Por exemplo, ele não vai utilizar o plano de saúde, que ele tem direito, ele não vai utilizar. Não vai usar o cartão corporativo também. Parece besteira, mas eu não acho que é besteira. Porque é uma mensagem que você está passando. O presidente do clube não está gastando com cabeleireiro, com cartão corporativo do clube, enquanto deve salário para jogador. Ele está economizando e não está nem usando nem o plano de saúde. Mas aí você pode falar para mim, Barolo, mas o presidente do São Paulo agora é empresário, ele não precisa de dinheiro. Ele não precisa do dinheiro do São Paulo. Eu costumo dizer o seguinte, que o dinheiro e o poder, eles não mudam as pessoas. Eles não mudam.
Para mim, o dinheiro e o poder, eles só mostram quem é a pessoa. Eles só ressaltam o caráter dessa pessoa. Então, se você tem um bom caráter, você pode ter dinheiro, que você não vai mudar em nada. Você vai continuar com o seu caráter. Se você for um safado vagabundo, quando você tiver dinheiro ou acesso a dinheiro, aí você vai ser o mesmo vagabundo que você foi sem dinheiro. Então, eu acho ótimo que, graças a Deus, que bom pra ele, que ele não precisa do dinheiro do São Paulo, não precisa do plano de saúde do São Paulo, que deve ser bom pra caramba, e nem do cartão corporativo. Mas eu não acho que seja isso, porque ele tem dinheiro que ele não... Ah, então ele não vai roubar o São Paulo porque ele tem dinheiro. Não, eu acho que é uma questão de índole, é uma questão de caráter. O dinheiro e o poder é igual, a mesma coisa. Ah, mudou depois que teve o poder na mão. Não, ele era a mesma pessoa, ele só não tinha poder. Depois que teve o poder, né? E dinheiro pra mim é a mesma coisa. Então, em todo caso, parabéns pro Macis, parabéns. Concordo com ele, que bom que ele tá fazendo isso. E se todo mundo fizesse isso com o São Paulo, cortasse da própria carne, eu acho que o São Paulo poderia se dar muito melhor. Tá numa situação muito melhor. Olha só, meus amigos, somos patrocinados pela KTO. Vai ter. Você viu que saíram os duelos da Champions? Você viu cada jogaço? Caramba, eu não vou lembrar tudo de cor aqui, mas eu vou me divertir com apostas esportivas. Galatasaray e Liverpool. Então, um jogo que eu vou fazer minha fezinha no Liverpool. E também o Bayern de Munique, que eu vou no Bayern de Munique. Aí tem Real e City. Puta, vai ser uns jogos legais pra caramba. Já sei aonde eu vou me divertir com apostas esportivas, se você quiser também. Tá no primeiro comentário fixado, tá? Vamos encerrar o vídeo com uma boa notícia, pra gente terminar essa sexta-feira aqui com uma boa notícia, que eu quero que você... que eu acho que é uma grande notícia. Eu só tô preocupado com uma coisa, que eu quero também comentar com você e saber sua opinião. O Marco Antônio renovou o contrato, tá? O São Paulo tava naquele problema lá, Flamengo em cima e tal. O São Paulo renovou o contrato de 5 anos. É o maior, é o máximo que o futebol brasileiro permite. 5 anos. E é isso que me preocupa, gente. Contrato de 5 anos. Eu não estou dizendo que o Marcos Antônio é um picareta que ele vai fazer corpo mole agora que ele tem contrato de 5 anos. Só que o que me preocupa é que eu acho que o ser humano, quando ele sente uma certa estabilidade, uma certa segurança, é normal um certo relaxamento. Então o cara tem contrato de 5 anos. Será que precisava tanto assim? Será que não podia fazer de 2 anos? Renova no terceiro? Não sei, sinceramente não sei. Mas é aquilo. Para manter um jogador como o Marcos Antônio, né, que é assediado pelo Flamengo, só pelo Flamengo, você precisa, na situação que o clube foi deixado, pelo Nefasto e pelos outros que destruíram o clube, você tem que abrir mão e se submeter a certas coisas, como fazer uns 5 anos de contrato com o jogador. Mas, em todo caso, eu acho que não deixa de ser uma boa notícia, né? Você concorda? Acho que não deixa de ser uma boa notícia a renovação de contrato do Marcos Antônio. Meus queridos, vou pedir para você deixar seu like no vídeo, para você... Deixa eu passar o nome do pessoal do Pix, Pedro Galvão Machado, Fabiano Aurício e Marcelo Paulo da Silva, obrigado. O QR Code está aqui no cantinho da tela, se você quiser abrir a câmera do celular para nos ajudar com a quantia que você puder. E também tem o nosso Apoia-se. A chave Pix está na descrição do vídeo também. A descrição do vídeo tem o canal do Cortes do Barolo, tem o canal, tem o... a GoCase também tem o link da GoCase, essa garrafinha espetacular. Aliás, hoje eu tomei pouca água, hein? Estou tomando mais água agora porque nunca mais eu quero ter aquela porcaria daquelas pedras. Então, tá na GoCase também tá na descrição do vídeo. O canal de cortes tá na descrição do vídeo. Tá na descrição do vídeo também o link do QG Tricolor. Dá uma conferida na descrição do vídeo. E também tem o curso de graça para você aproveitar. Certo, meus amigos? Amanhã voltamos. Amanhã talvez eu poste o vídeo um pouco mais cedo, porque de sábado... Sábado, às 8 horas é muito tarde pra postar, né? Mas aí você foge do padrão do YouTube, ele também não divulga, é um problema. E aí, então, a gente volta amanhã fazendo o pré-jogo. Daiane vai ser... Eu falei que a Daiane vai ser... Definiu a Daiane como árbitra. Eu acho que eu deixei pra falar no começo... Eu não lembro se eu falei no começo do vídeo, gente. Em todo caso, é a Daiane que vai apitar. Amanhã a gente dá mais detalhes, passo a arbitragem completa. Eu gostaria só que os jogadores ajudassem também. Que o técnico do Palmeiras ajudasse, né? Que ele gosta de apitar o jogo, que eles ajudassem que não fizesse aquele bolo em cima, que nem fizeram no jogo contra o Bragantino, lá que o cara deu aquela declaração que tá pedindo desculpa até hoje. Então amanhã a gente fala sobre isso, mas é a Daiane que vai apitar o jogo, tá? Meus amigos, fiquem com Deus. Deixa o seu like aí no vídeo, aquele like de 3 dedos, inscrição do canal, e a gente se encontra amanhã. Fiquem com Deus. Forte abraço. Tchau.